Olá, querido irmão. É uma alegria e uma satisfação poder compartilhar com você em cada momento dessas devocionais que temos feito sobre a família. Estaremos, durante essas devocionais, analisando alguns modelos de famílias bíblicas e aprendendo com elas, porque acreditamos que a família é o grande projeto de Deus para o indivíduo, para que ele possa aprender coletivamente e com isso desfrutar da comunhão e também experimentar de uma base de relacionamento onde o objetivo é aprender e desenvolver essa prática para com Deus. A história bíblica, ela é construída em torno de experiências de diversas famílias. E nós queremos analisar essas famílias e descobrir que eram famílias normais, isto é, elas eram iguais às nossas famílias, sujeitas às mesmas experiências pelas quais nós passamos hoje também. Muitas das famílias bíblicas souberam se apropriar da graça de Deus para enfrentar e superar os desafios. Outras, infelizmente, não souberam lidar com esses desafios e fracassaram. Mas em ambos os casos, porém, temos muito a aprender. No primeiro caso, podemos imitar as práticas daquelas que deixaram bons exemplos, e no outro caso, evitar repetir os mesmos erros e descuidos que muitas vezes resultaram em tragédias para algumas delas. Hoje, falaremos então sobre a família de Ló. O tema central desta família que iremos analisar é: escolhas erradas podem ser fatais. Paralelamente à rica e edificante história da família de Abraão, que vimos no último devocional, nos capítulos 11 a 19 de Gênesis narram a história um pouco atraente da família de Ló. Esse é um dos mais tristes retratos de família relatados na Bíblia. Quando Abraão e Sara saíram de Harã, levaram consigo o seu sobrinho Ló, que foi criado por Abraão, por ele ser órfão, segundo Gênesis 11, 28. Seguindo os passos do tio nas suas peregrinações, adquiriu seu próprio rebanho, mas continuou morando com Abraão. Ao surgir contendas entre os seus pastores e os de Abraão, sugeriu a ele que se separassem. Ló não deu ao tio a preferência da escolha, como seria o recomendável. Ele escolheu para si a fértil planície do Jordão. Depois mudou-se para Sodoma e acabou por compartilhar da má sorte dos habitantes daquela cidade. Quando foi a cidade invadida, Ló foi levado preso pelo rei Quedorlaomer. Depois foi libertado mediante a intervenção de Abraão. Apesar disso, Ló não aprendeu a lição e voltou a viver em Sodoma, onde obteve um posto entre os anciãos e juízes da cidade. Ló era casado e tinha 2 filhas. Sua família participou de quase todos esses momentos, sofrendo sempre as consequências de um pai de família imprudente, que se mostrava tão ambicioso na hora de tomar as mais sérias decisões da vida. Ló e sua família foram vítimas de suas próprias escolhas erradas, das decisões que tomaram em momentos que eram decisivos para a trajetória deles e da família. Constantemente somos obrigados a tomar decisões, fazendo escolhas que serão determinantes para a caminhada da nossa família. E como temos tomado essas decisões? Quais têm sido os parâmetros para as escolhas que temos feito? A história familiar de Ló deixa lições que merecem a nossa atenção e consideração. E a primeira dela é: as escolhas da família devem ser criteriosas. Ló teve um exemplo familiar marcante, digno de ser imitado no lar de Abraão e Sara. Não foram poucos os anos que Ló conviveu diariamente com essa família. Ele deveria ter feito deles o seu referencial de família, de vida familiar. Sob a tutela e orientação de Abraão e contando com as oportunidades oferecidas por ele, Ló
adquiriu bens e tornou-se rico. Com boa administração, nada faltaria para sua família que, além de tudo, contava com a proteção do tio Abraão. Quantos casais tiveram o privilégio de iniciar a vida conjugal de forma promissora, com um grande exemplo familiar para seguir: casa equipada, emprego definido, bom salário e o apoio de outros que desejavam o bem dessa família. Deus deseja que tenhamos uma família feliz e abençoada, mas a felicidade e o bem da família dependem das escolhas feitas ao longo da caminhada. Escolhas ambiciosas podem reduzir ou podem produzir frustrações. Em Gênesis 13, encontramos um relato que marca uma linha divisória na história da família de Ló. Eles se separaram da família de Abraão. Ló decidiu residir nos vales do Jordão e Abraão foi para Canaã. Os grandes dramas da família de Ló começaram a acontecer a partir desse momento, pois perderam o seu referencial e ficaram sem um sábio conselheiro. Partindo desse fato, somos advertidos quanto a alguns riscos das escolhas erradas que fazemos, a saber. Primeiro, engano. Enquanto Abraão agia sempre com os olhos da fé, Ló agia apenas com os olhos físicos. Quando se perde a visão espiritual, são os olhos físicos que passam a dirigir a nossa vida. E, como os olhos físicos dão sempre uma resposta rápida ao coração, Ló optou pelo aparentemente melhor, ao escolher as campinas do Jordão. Ele mostra como seu coração era ambicioso e o quanto estava focado em coisas materiais. Também a suscetibilidade à influência das más companhias atrapalhou Ló, que optou por morar num lugar marcado pela perversão moral e a falta de respeito ao semelhante. Assim, ele expôs a sua família a todos esses riscos. Aquela era uma cidade sem homens justos. Por isso, ele e sua família tornaram-se presas fáceis. Em nenhum momento vemos Ló buscando a orientação de Deus. Isso significa que ele estava sendo guiado pela sua própria mente e coração. Conforme Gênesis 14, Ló foi preso quando Sodoma foi sitiada. Somente após a intervenção de Abraão é que ele foi libertado. Escolhas erradas podem se tornar laços para nós e nossas famílias. Existe a perda da credibilidade também. Quando os anjos de Deus chegaram a Sodoma, não quiseram ir para a casa de Ló. Aconteceu exatamente o contrário com ele, quando os anjos estiveram com ele. Então conclui-se que os anjos não tiveram prazer na companhia de Ló e na sua casa. A vida fora da casa é o reflexo da vida que levamos dentro de casa. Se o nosso testemunho não convence nem os de nossa própria casa, quanto mais os de fora. Nossa casa é o nosso maior desafio para um bom testemunho. E tem a perda também do discernimento. Pelo próprio relato de Gênesis 19, vemos que Ló não foi capaz de perceber a missão dos anjos na sua cidade. Não sabia qual era o propósito da vinda deles ali, pois estava bastante desconectado com os planos de Deus. Apenas se mostrou um bom hospedeiro, mas nem imaginava que estava para acontecer uma catástrofe e que ele e sua família estavam no centro do problema. Ele perdeu também a autoridade. Os homens de Sodoma vieram à sua casa para abusar dos seus visitantes, conforme Gênesis 19. Na fragilidade de Ló, ele propôs aos homens uma troca na qual ele daria suas próprias filhas sem nenhuma restrição. Não se dispôs a defender nem a própria família, perder a autoridade e o respeito perante todos naquela cidade. Quantas frustrações a família pode sofrer como consequência das escolhas ambiciosas que fazemos.
Às vezes pensamos apenas no agora, deixando de analisar o que poderá acontecer amanhã. E quando vêm as dificuldades, as provações, pode não ser mais possível voltar atrás, retroceder e corrigir. Tornamo-nos vítimas das nossas próprias escolhas. Abrão agiu diferente de Ló. Não questionou e foi para o lugar onde tornou-se bênção para todos. Ló vivenciou as desgraças de uma decisão que atendeu aos desejos dos olhos e do coração. Escolhas erradas podem ter consequências fatais. E Ló, como era materialmente rico, mas era espiritualmente muito pobre. Descreve também algumas experiências dramáticas vividas por sua família, as quais culminaram no seu triste fim. Perda repentina dos bens materiais. Ao ser retirado às pressas de Sodoma, ele perdeu tudo, materialmente falando. Não teve condições de levar nenhum dos seus bens. Tudo foi destruído juntamente com a cidade. Uma vida inteira de trabalho se perdeu. As escolhas da família não podem se limitar a coisas materiais e temporais. Precisamos pensar nisso. A desobediência também pode gerar a morte, onde, atraída pela curiosidade e pela saudade dos bens que ficaram para trás, naquela Sodoma libertina, a mulher de Ló olhou para trás, desobedecendo a voz de Deus. Por isso é que ela foi transformada em uma estátua de sal. De costas para o futuro e de frente para o passado, ela foi ao encontro da morte. Deixou de confiar em Deus, pois o seu coração estava preso às coisas deste mundo. E eles perderam também os princípios. O relato bíblico afirma que Ló foi morar numa caverna, próxima de Zoar, com as suas 2 filhas, para complicar ainda mais aquilo que já estava difícil. Suas filhas o embriagaram com vinho, deitaram-se com ele e geraram filhos a partir do próprio pai. Eles receberam o nome de Moabe e Ben-Ami. Deles surgiram os Moabitas e os Amonitas, 2 povos que mais tarde causariam muitos transtornos ao povo de Deus. Gênesis 19, 29 narra que Deus livrou Ló da destruição de Sodoma por amor a Abraão. Isso significa que naquele tempo Ló havia perdido até mesmo sua intimidade com o Senhor. Quando um homem chega a perder a sua intimidade com Deus, não tem como esperar coisas boas para si e para a sua família. Essa história é uma advertência quanto aos riscos de certas escolhas que fazemos para a nossa família. Como você tem se comportado diante das escolhas que precisam fazer? Qual tem sido a sua orientação? Você tem buscado a Deus para orientá-lo? Que possamos viver esta rotina de buscarmos a direção de Deus antes de qualquer decisão para a preservação da nossa vida e da nossa família. Nosso desejo é que essas devocionais possam levar vocês a analisar como está a sua família e, através dessa análise, colocar em prática os exemplos bíblicos citados para que ela esteja sempre sendo aperfeiçoada. Gostaria muito de agradecer aos irmãos e amigos que têm nos prestigiado, que têm assistido o conteúdo deste canal e também nos ajudado na divulgação do trabalho da nossa comunidade. Quero também te pedir que não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para que você sempre venha a receber prontamente todo o conteúdo que estamos produzindo e disponibilizando. A sua opinião também para nós é muito importante. Então, abaixo do vídeo, que também o espaço disponível para que você possa deixar os seus comentários. Fique à vontade, participe, que o Senhor lhe abençoe. Uma ótima noite e até a próxima devocional, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.